1 Samuel, capítulo de número 15, e o verso de número 1, vamos estar lendo aí alguns versos. Eu queria que os irmãos pudessem ficar à vontade mesmo, amém, amados? Os irmãos possam estar prestando atenção aí, fique com seu espírito aí atento, em pé, em nome de Jesus Cristo, ligado. A leitura vai ser até o verso 11, então os irmãos fiquem atentos. Glória a Deus. Diz assim o texto, verso 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde os homens até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou ao povo e o contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vos usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilar até chegar a Sur, que está em frente do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a leitura do texto que vamos estar vendo nessa noite. É o texto base que o Senhor colocou no meu coração para estarmos meditando e descobrindo aí o que Deus tem a nos falar aos nossos corações. Nós sabemos que a vontade de Deus, se você quer encontrar a vontade de Deus, a vontade de Deus ela está na palavra de Deus. E a palavra de Deus contém a vontade de Deus. Nela nós encontramos muitos exemplos que relatam a vontade soberana de Deus. Se você for decorrer a Bíblia, você vai ver inúmeras passagens, inúmeros exemplos relatando sobre essa vontade soberana de Deus. Porque a vontade de Deus, quando nós passamos a conhecer, ela é uma vontade inconfundível, é uma vontade inerrante, é justa, é fiel, é uma vontade santa. Diante da soberana vontade, ele jamais aceita qualquer contradições, infidelidade e o descumprimento da sua vontade. Ele não aceita. Amados, vamos estar nessa noite, através desse texto, conhecendo um pouco do nosso Deus. Não é nada que você não tenha ouvido, mas eu tenho a plena ciência nessa noite, desde o momento que Deus colocou o texto no meu coração, que é algo que nós precisamos ouvir novamente. O Senhor vem falando aos nossos corações, nosso coração ao decorrer do tempo, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer por perto. O Senhor não quer nos ver distante.
O Senhor não quer nos ver sofrendo, amargurado. O Senhor quer nos ver alegre na sua presença. Por isso Ele fala. E para que haja este prazer de estar na presença de Deus, é necessário seguirmos a sua vontade. É necessário olharmos para o prazer do Senhor e viver, porque não tem como, querido, agradarmos ao Senhor, querermos servir ao Senhor de uma forma que seja prazerosa, se ficarmos fazendo do jeito que nós queremos. Não tem condição. O Evangelho de Cristo é um Evangelho prazeroso, é um Evangelho gostoso, é um Evangelho que é muito bom demais, mas isso só vai se tornar bom se cumprirmos aquilo que Deus quer que venhamos cumprir. Se agirmos do nosso jeito, ele vai ser um evangelho cansado, um evangelho fadigado, um evangelho que não tem graça. Precisamos optar pela vontade do Senhor. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que em toda a geração do povo de Israel, Deus ele escolheu um líder exatamente para poder fazer com que todo o povo que estava sobre a direção desse líder tivesse o conhecimento acerca de Deus, tivesse o conhecimento acerca da vontade de Deus. Nós, quando nos achegamos a Deus, nós chegamos cheios de vontades próprias. Muitos de nós chegamos até com desejos próprios, com um tipo de pensamento próprio. Mas quando nós começamos a mergulhar, nós começamos a enxergar que a nossa vontade, ela não vale nada. A princípio, ela não pode de maneira nenhuma estar em primeiro lugar. A nossa vontade jamais pode estar como um ponto decisivo. A gente tem que estar vazio de nós mesmos, para que a vontade de Deus seja soberana nas nossas vidas. Então o prazer de Deus sempre foi em ver o seu povo cumprindo a sua vontade. É o prazer de Deus. Se você quer agradar a Deus, não tente encantá-lo ele com belas palavras. É preciso fazer a vontade de Deus. Deus só se agrada no homem ou naquele que faz a sua vontade. O prazer de Deus não está na criatividade humana. Nós, quando olhamos para algumas pessoas, são criativas, faz coisas incríveis e nós ficamos maravilhados. Mas o nosso Deus não, ele não tem prazer. O maior prazer de Deus não é nesses tipos de coisas, nesses tipos de atitude, nesses tipos de ação humana. Não é em homens criativos, não é o quanto o homem é criativo, o quanto o homem é engraçado, o quanto o homem é extrovertido, não é o quanto o homem tem a graça de fazer outros rir, né? Porque nós conhecemos, sei que muitos de vocês aqui, é difícil que não conheça alguém que tem essa facilidade de trazer sorriso quando conversa com a gente. Tem a graça de, quando conversar ou quando conta alguma coisa, a gente consegue sorrir, consegue se alegrar. E muitas das vezes a gente olha para essa pessoa e fala, não tem como Deus não ter prazer nessa pessoa. Só que nós vamos aprender nessa noite, e já eu te adianto, que o prazer de Deus não está nessas coisas. O prazer de Deus está na vida daqueles que cumprem a sua vontade. Aqueles que cumprem a vontade de Deus, Deus olha e fala, este é o meu servo. Este, como ele fez com o seu filho amado, único, unigênito, este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus estava ali fazendo a vontade dele. Estava ali para cumprir a vontade dele. Quando nós deixamos a nossa vontade em segundo plano, queridos, e optamos pela vontade de Deus, pelo que diz a sua palavra, nós começamos a agradá-lo. Nós começamos a atrair a atenção dele com um olhar de prazer. E um pai que tem prazer no filho, com facilidade, o pai vai dar aquilo que o filho precisa. Quando você chegar na presença dele, ele vai se alegrar e ele vai dar exatamente aquilo que você precisa. Porque você é um filho obediente, porque você é um filho que faz a sua vontade. Não tem um maior orgulho para um pai do que um filho que obedece o pai. Mas, por outro lado, constrangedor é para um pai um filho desobediente, um filho que não honra. Com Deus é a mesma coisa. Precisamos segui-lo. Ele tem prazer naqueles que obedecem a sua palavra. Então, esse é o prazer de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E esse eu coloquei o título para a mensagem dessa noite. A vontade de Deus em primeiro lugar.
Sempre, sempre, sempre. A vontade de Deus em primeiro lugar. Nós estamos cheios de vontades próprias, mas se nós descartarmos, tenha certeza que você não vai perder nada com isso, você vai ganhar muito. Quando nós descartamos a nossa vontade, por mais prazerosa que ela seja para você, por mais que seja o seu maior sonho, ei, Deus conhece o teu sonho, Deus conhece o que você precisa, mas opta pela vontade dele. Aquilo que você necessita vai vir sobre a tua vida e não vai demorar, porque você optou em fazer a vontade dele. Sabe por que muitas coisas tardam na sua vida? Porque você vai tentando empurrar do jeito que você quer, você vai tentando adiantar as coisas. Porque se eu não fazer agora, o ano que vem eu nem vou estar fazendo isso, então eu preciso adiantar. Você precisa fazer, mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E Deus em primeiro lugar. Senhor, eu vou aqui, mas o Senhor está na frente, o Senhor está na direção. Não é colocar Deus na frente, é falar, Senhor, qual é a direção? Né? Porque às vezes queremos ir aonde queremos e queremos colocar Deus. Não, aqui não deu certo, vou colocar Deus para cá. Aqui, Senhor, não é assim que funciona. É, Senhor, qual é a direção, Senhor? Esse sonho que está no meu coração é algo do teu agrado? É da tua vontade? Vai glorificar o teu nome? Porque acima de tudo é glorificar o nome do Senhor. Você pode fazer o curso que você quiser, prestar, o concurso que você quiser, até servir, fazer o serviço, ganhar dinheiro, construir casas, ter a sua família, ter bonanças, riquezas. Mas se não for algo que glorifique o nome do Senhor, nada adianta. Nós precisamos sempre pensar nisso. O nome de Jesus vai ser glorificado. Glória a Deus. Queridos, nesse texto que nós vemos, a história de alguém que foi escolhido por Deus. Saul foi um homem escolhido por Deus. Ele foi o primeiro rei de Israel. Apesar de ser o rei que o povo provocou, que o povo exigiu, que o povo quis, que o povo pediu a Samuel, porque eles ficavam olhando para as outras nações e desejavam o que as outras nações queriam. As outras nações tinham rei, as outras nações tinham um líder como rei que os liderava. Eles falaram, não, nós queremos isso também. Samuel foi um excelente juiz e agiu tudo dentro da vontade de Deus. Porém, os filhos de Samuel, que sucederia a ele, poderiam ser novos juízes que levavam o povo até Deus, foram filhos que desobedeceram, não andaram segundo os princípios de Deus, não andaram segundo a vontade de Deus, não seguiram o mesmo exemplo do pai Samuel. Então o povo olhou e falou, não, nós não queremos os filhos de Samuel como nossos líderes, nós queremos um rei sobre nós. Samuel falou, você já tem um rei, Deus é o rei de vocês. Sim, Samuel, mas nós queremos um rei, alguém que esteja aqui do nosso lado, alguém que nós vemos, alguém que venha nos liderar. E Deus concedeu o desejo do coração do povo. Então, Deus escolheu Samuel. Samuel foi um homem escolhido por Deus. E como escolhido de Deus, Deus estabeleceu para a vida de Saul a vontade dele, a vontade que estava no coração de Deus. Deus estabeleceu para ele. Então, amados, todo escolhido de Deus, ele tem a vontade de Deus sobre a sua vida. Todo escolhido de Deus, ele anda sob a vontade de Deus. E junto com a vontade de Deus, vem as promessas de Deus também sobre nossas vidas. As promessas de Deus acompanham, como foi na vida de Saul. A promessa de Deus sobre a vida do rei Saul foi que o reinado dele duraria para sempre. Imagina alguém, este é um desejo de todos os líderes, de que a sua função não se acabe, mas que mesmo que ele chegue ao fim da vida, mas os seus descendentes continuem a história, continuem. Isso é o sonho de todos os líderes. Eu creio que era o sonho de todos os reis, que os seus filhos ocupassem o seu lugar e continuassem ao reinado. E Deus falou, Saul, o seu reinado vai ser para sempre. Foi uma promessa que Deus deu a Saul. Glória a Deus. E aqui, amados,
está uma grande prova de que as promessas de Deus, elas só vão se realizar nas nossas vidas se perseverarmos no cumprimento da vontade de Deus. Eu tenho promessa, você tem promessa, mas para que essas promessas aconteçam, precisamos permanecer, precisamos ser perseverantes e não pessoas vacilantes, pessoas que perseveram seguindo, obedecendo à vontade de Deus o tempo todo. Quando nós voltamos uns capítulos atrás do capítulo que lemos, do verso que lemos, o contexto do texto diz que Saul, por agir como um tolo, não aguardando o tempo da chegada de Samuel, porque Samuel tinha lhe dado uma palavra, diz que eles deveriam esperar 7 dias, que eles iriam lutar contra os filisteus. Saul, aguarde 7 dias e eu vou chegar, nós vamos oferecer um holocausto ao Senhor. O texto, a história vai dizer, você vai ver isso lá no capítulo 13, que Saul esperou, e no cabo de 7 dias ele não viu que Samuel apareceu, ele ficou desesperado. O povo começou a ficar espalhando, porque o exército inimigo já estava chegando. O exército inimigo já ia chegar até eles, e eles não viram Samuel chegar para prestar um holocausto a Deus, para poder Deus aceitar e eles ir para a guerra. Eles falaram, pronto, o inimigo vai chegar primeiro do que Samuel, nós vamos ser mortos. E Samuel ficou apavorado, Saul ficou apavorado. Sendo assim, Samuel Saul pegou e ele mesmo falou, bora prestar um culto ao Senhor, bora fazer um holocausto ao Senhor. E Samuel então começou a desobedecer a Deus a partir dali, tentando oferecer um holocausto ao Senhor, quando na verdade ele precisaria esperar o profeta, esperar Samuel para poder fazer isso. Ele entristeceu o Senhor, e por causa disso, a promessa que Deus tinha feito para ele encerrou naquele momento. Eu quero adiantar para você, meu amado irmão, que Deus, Ele é sério na sua palavra. A palavra dele não volta atrás. Nós temos o costume de brincar muito, porque estamos acostumados de conversar com outra pessoa e falar algumas brincadeiras, às vezes. Com Deus não tem brincadeira. Com Deus não tem pilera. Quando Deus fala, a sua palavra é para ser cumprida. Quando Ele fala, se vacilarmos diante da sua palavra, corremos o risco de perder o favor do Senhor, de perder a promessa que Deus fez sobre as nossas vidas. Corremos, porque Ele é fiel sobre a sua palavra. Aconteceu com Saul. Deus ficou triste com Saul. Ele perdeu o direito da promessa que Deus tinha feito a ele, que era que o seu reino duraria para sempre. Agora o reino de Saul só duraria até o dia da sua vida. Quando ele morresse, acabaria ali o seu reinado. Louvado é o nome do Senhor. Tudo porque ele agiu com impaciência. Tudo porque ele foi impaciente. Queridos, e quantos de nós somos impacientes? E quantos de nós temos a dificuldade de esperar? Quantos de nós temos a dificuldade de aguardar pela resposta de Deus? Se Deus falou que vai falar, se Deus falou que vai agir, aguarde o tempo do Senhor. O tempo quem decide é Ele. O tempo quem cronômetra ali é Ele, não somos nós. Aguarde pelo tempo do Senhor, é a melhor opção. A geração de Saul perdeu de viver o melhor de Deus por causa da sua impaciência, melhor dizendo, os descendentes de Saul perdeu de viver o reinado, uma vida de palácio, uma vida de reis, exatamente por causa da desobediência do seu pai. E aqui eu quero que você leve isso muito a sério, porque se você quer que seus filhos vivam a promessa de Deus, você tem que ser obediente ao Senhor. Talvez Deus tenha uma promessa na sua vida, que essa promessa vai se concretizar. Se não concretizar em você, vai concretizar nos seus filhos. Se não acontecer na sua vida, vai acontecer na vida dos seus filhos. Davi tinha um sonho de construir a casa de Deus. Deus falou, tudo bem, vai acontecer. Talvez Davi pensava que ia acontecer no seu reinado, mas aconteceu no reinado do filho dele, mas acontece. A vontade de Deus
ela não é caída por terra. A palavra de Deus, ela não é esquecida. Se tem uma coisa que Deus não esquece, é daquilo que Ele fala, é daquilo que Ele promete. Nada passa despercebido diante do Senhor, Ele irá lembrar. Então, amado, se você quer que seus filhos vivam a promessa de Deus, seja fiel, não seja impaciente. Louvado é o nome do Senhor, persevera. Se você quer que as promessas de Deus se realizem na vida da sua família, persevere, para que elas se concretize, para que sua família seja alcançada, é necessário perseverança. Aleluia. No tempo da espera, eu sei, é difícil, muitas das vezes a gente quer agir, é difícil esperar, porque muitas das vezes acontece aquele silêncio, acontece aquele vácuo, e nós ficamos criando a imaginação que se nós não fazermos nada, nada vai acontecer. Criamos a imaginação de que se eu não tomar alguma atitude, vai perecer, todos vão se acabar. Mas deixa eu te dizer, na hora certa Deus vai manifestar a sua vontade sobre a sua vida. Na hora certa Deus vai fazer com que você viva aquilo que Ele falou para você. Louvado é o nome do Senhor. Na hora certa Ele vai manifestar o seu querer. Lembrando, é o querer dEle sobre a sua vida, algo que irá te beneficiar, algo que irá fazer você feliz. Aleluia. Na hora certa virá a resposta de Deus. Deus vai fazer exatamente aquilo que é para você fazer. Vai lhe dar as diretrizes, vai lhe dar as coordenadas, e vai dar tudo certo, querido. Mas eu vou te adiantar, se você querer adiantar as coisas, se você querer fazer do teu jeito, você vai, além de perder tempo, você vai perder de ver a ação de Deus sobre a tua vida, vai perder talvez até daquilo que Deus te prometeu, aquele que era maravilhoso sobre a tua vida, irá perder. Ednilson, acontece isso? Acontece, porque Ele é fiel na sua palavra, Ele leva a sério aquilo que Ele fala. Louvado é o nome do Senhor. Você não precisa ficar igual Samuel, como Saul ficou. Saul ficou com medo de morrer. Saul falou, agora todos nós vamos perecer. Talvez você está assim, agora eu vou perder o meu ente querido se eu não agir. Agora eu vou perder os meus familiares, vai perecer se eu não agir. Se você tiver que agir, seja nos joelhos no chão. Se você tiver que agir, seja na presença de Deus. Mas falando, Senhor, nem que você fale, Senhor, eu preciso que o Senhor apresse. Mas pode gritar, pode chorar, pode manifestar aquilo que está dentro do seu coração, mas não tome atitudes precipitadas. Desespere, mas na presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor age logo na minha vida. Fala, querido, para Ele. Ele vai liberar a oportunidade para que você faça isso. Quando você aguarda pelo Senhor, tenha certeza, você não precisa ficar com medo, porque você não vai morrer. Essa situação que você está vivendo, que talvez está te aprisionando, ela não vai acabar com você. Ela não vai acabar com sua família. Ela não vai acabar com sua parentela. Louvado é o nome do Senhor. Deus vai agir. Glória a Deus. Aguarde pelo favor do Senhor. Confia nele. Confia na sua palavra, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Glória a Deus. Apesar de Saul ter perdido a promessa de Deus, Saul não perdeu a presença de Deus. Deus continuou com Saul. Louvado é o nome do Senhor. Porque pior do que perder a promessa é perder o Deus da promessa. Pior do que perder a promessa, repito, é perder o Deus da promessa. Saul ainda não tinha perdido o Deus que lhe fez promessa, apesar de ter perdido a promessa. Ainda tinha a esperança para Saul, porque Deus estava com ele. Enquanto Deus estiver na sua vida, há esperança. Enquanto Deus estiver no nosso meio, há esperança. Enquanto Deus estiver no negócio, há esperança. Glória a Deus. Porque Deus estava presente no meio deles. Quando nós lemos o capítulo 13, nós vimos que eles precisaram travar a batalha contra os filisteus. E vai dizer o texto que eles estavam com pouco número, mas Jonathan, que era o filho de Saul, clamou, não,
Deus está conosco, ou com pouco ou com muitos. Deus, Ele pode nos dar a vitória. Jonathan consultou a Deus. Jonathan entrou na presença de Deus. E por Jonathan consultar a Deus, Deus concedeu vitória para eles. Eles lutaram contra o exército filisteu sem chance nenhuma com sua própria força, mas porque Jonathan consultou a Deus, Deus deu vitória para ele. Eu não sei quais são as tuas armas de guerra. Talvez você está olhando para você e está falando: eu não tenho possibilidade nenhuma, eu não tenho forças nenhuma, mas a palavra de Deus diz nessa noite: consulte a Ele, Ele vai te dar estratégias. Não é pela tua força, é pela graça, é pelo poder, é pela majestade dEle. Ele vai te dar condição para vencer esta luta, esta batalha. Aleluia. Foi assim na vida de Jonathan. Se ele fosse olhar para a situação dele, se ele fosse olhar pela ação do pai dele e não entrasse na presença de Deus, o segredo é entrar na presença de Deus, queridos. O segredo é entrar na presença de Deus. Para de ficar ligando para alguém aí e falar: oh, eu preciso, me ajuda. Entre na presença de Deus. Talvez Deus está querendo tratar com você e você está procurando uma ajuda de fulano e de ciclano. Deus está querendo ter um diálogo com você, ter uma intimidade contigo. Glória a Deus. Não é errado pedir oração, não é errado buscar por ajuda, mas você não pode ficar de braços cruzados. Você tem que entrar na presença de Deus. Aleluia. Se você consultar a Deus e esperar a sua resposta, Ele pode te dar vitória também. Louvado é o nome do Senhor. Deus, depois de um tempo dessa história, Deus envia Samuel até Saul. E aqui é a mensagem do texto. Samuel chega até Saul e fala: Saul, você lembra de mim? Eu sou aquele que te ungiu como rei de Israel. O Senhor me mandou até você. E ele diz assim: olha, agora o Senhor te diz: ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Em outras traduções diz: atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Essa palavra atenta vem do verbo atentar, que significa ouvir com a disposição de obedecer. Não é simplesmente ouvir e falar: tá bom. Não, é ouvir atento, prestando atenção em todos os detalhes que a palavra está dizendo. É sentar num banco como este e ouvir a palavra, mas ficar atento em tudo que Deus está falando aqui no altar, para exatamente fazer como Ele está pedindo para fazer. Foi isso que quando Samuel chegou falou: atenta para as palavras que o Senhor te manda dizer. Quando eu leio esse significado dessa palavra, eu me recordei lá do meu serviço. Só abrindo aqui um leque para falar para trazer essa clareza para os irmãos. Eu trabalho no comércio e muitas das vezes eu preciso fazer entrega, e acontece de ter entregas novas onde eu não sei o endereço, mas a pessoa que sabe o endereço vai me dar as coordenadas, vai me falar um dia, vai falar exatamente a rua. Enquanto essa pessoa está falando comigo, eu estou ouvindo atentamente nos mínimos detalhes, exatamente para mim não perder o lugar. Então, enquanto ela está falando: vai ser a rua assim, lá vai ter uma casa assim, vai ter isso, vai ter aquilo, eu presto atenção em todos os detalhes. Quando eu presto atenção, já eu saio e vou fazer a entrega, e não tem erro, porque quem me passou os detalhes, enquanto eu estava ouvindo com uma disposição de obedecer. E foi isso que Deus falou para Saul: ouve, ou seja, esteja atento, preste atenção, para que você faça exatamente como eu estou falando com você. E ele precisava prestar atenção em cada detalhe, porque exatamente como Deus falou, ele precisava executar. E qual era a missão, Ednilson? A missão era essa: Saul, você precisa levar o meu juízo sobre o povo amalequita. O juízo de Deus iria vir sobre o povo amalequita. E os amalequitas, quem era este povo? Este povo era um povo inimigo do povo de Deus. Era um povo que em todas as gerações esteve presente
confrontando o povo de Deus, confrontando o exército de Deus. Enquanto o povo de Deus, os israelitas, eles viviam na zona sul da terra prometida. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram 40 anos no deserto de Sinai, e pelo caminho os israelitas foram assediados pelos amalequitas, que atacavam os mais fracos, aqueles que ficavam para trás, aqueles que ficavam recuados, aqueles que ficavam no canto. Era esse que os amalequitas atacavam. Teve uma certa vez, em dos tempos mais que o povo de Israel estava precisando de ajuda, foi um tempo de seca no deserto, né? Sempre foi seca, mas foi um tempo onde eles estavam com muita sede, a ponto deles pedirem a Deus água. E vai dizer a história que esse povo amalequita chegou por trás do povo de Israel para atacar o povo de Israel. Foi nesse tempo que Deus viu essa ação dos amalequitas e marcou a data da morte para exterminar com esse povo amalequita. Porque eles afrontavam, eles iam até o povo de Deus contra o exército de Israel, contra o povo de Israel, no momento que eles mais estavam precisando. E Deus fez com que pediu Moisés para marcar: só esse povo vai ser aniquilado, e o meu juízo vai chegar na vida desse povo. E essa maldade despertou a ira de Deus. E Deus declarou que esse povo amalequita seria destruído. E foi no tempo de Saul que Deus falou: vai ser você que vai levar o meu juízo sobre este povo. É você que vai levar o meu juízo sobre os amalequitas para destruir. E qual eram os detalhes? Você vai destruir exatamente tudo. Não quero que sobre nada. Homens, mulheres, crianças, animais, toda essa raça, tudo que esse povo tem é para aniquilar, é para acabar com esse povo. Saul, quando ouviu as coordenadas, ele fez. Saul correu, pegou, ajuntou o seu povo, preparou o exército e partiu para a batalha. E partiu para aniquilar os amalequitas. No caminho ele encontrou uma tribo chamada os quineus. E esses foram livres do juízo de Deus, porque esses quineus ajudaram o povo de Israel enquanto estava no deserto. Prestaram ajuda. Deus nunca esquece daqueles que ajudam o seu povo. Deus nunca esquece do favor daqueles que fazem para com o seu povo. Prestou um favor ao povo de Deus, Deus nunca esquece. Deus vai ajudar na hora certa. Mas todo o povo amalequita foram destruídos, foram mortos à espada. Todos eles acabaram, homens, mulheres, crianças. Porém, Saul pegou o rei dos amalequitas e escapou dele, deixou com vida, guardou, poupou a vida do rei dos amalequitas. E o exército que estava com Saul olharam e viu que os animais eram animais bonitos, eram animais saudáveis, fortes, gordos, e poupou todos os animais também dos amalequitas. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. O que era bom, eles falaram: isso aqui é bom, vamos deixar em vida. Mas o que era inútil, guarde essas palavras, o que era inútil e desprezível, eles destruíram tudo. Queridos, esta guerra é chamada Guerra Santa. Foi chamada Guerra Santa, por quê? Tudo deveria ser destruído. Tudo deveria ser aniquilado, tudo deveria ser acabado. Eles não deveriam pegar nenhum despojo para eles. Eles não poderiam separar nada. Era um holocausto que eles deveriam oferecer a Deus. A matança daqueles amalequitas era uma oferenda que era para fazer para Deus. Era como se fosse uma oferta. Está aqui, Senhor. O que o Senhor me pediu está aqui para o Senhor. Era isso que representava a matança completa. Era para oferecer a Yahvé como oferenda. Não haveria prisioneiro, não poderia ter escravos. Isso aqui está forte, vou pegar como escravo. Não poderia ter nada. Poderia ser forte, saudável, cheio de saúde. Não poderia escapar nada, porque Deus pediu tudo. Era para entregar tudo a Deus como sacrifício de justiça. Glória a Deus. Mas o que Saul fez?
O que era bom aos seus olhos, guardou para si. E o que era desprezível, inútil, que não valia nada, ele matou. Aqueles que ele matou, ele estava entregando para Deus. Mas aqueles que ele preservou em vida, ele guardou para si. E foi o que ele guardou para si? As melhores coisas. O melhor do gado. O melhor das ovelhas. E o que era inútil, e o que era desprezível, ele falou: isso aqui é teu, Senhor. Toma, 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 toma. E Deus estava onde? Enxergando aquele a quem estava à vontade dele, dando para ele as coisas inúteis e desprezíveis. Deus estava onde? Deus estava lá, no trono dos céus, vendo cada detalhe, vendo cada ação de Saul, vendo cada ação do exército. Nada estava oculto diante dos olhos de Deus. Deus estava lá esperando a oferta. Deus estava lá esperando a oferta. E o que estava chegando diante do altar de Deus? Coisas inúteis, coisas desprezíveis, coisas que não valiam nada. E as coisas melhores estavam lá guardando para Saul, guardando para o exército. Louvado é o nome do Senhor. Você acha que Deus aceitou? Você acha que Deus falou: tudo bem, eles talvez precisam melhor que eu? Não, Deus não aceitou. Porque Deus pediu tudo. E quando Deus pede tudo, Ele quer tudo. Quando Deus pede tudo, Ele não quer metade. Não vem para cá com pouco, não vem para cá com metade. Deus não aceita. Deus, Ele quer tudo. E Saul ainda teve, perdão aqui da palavra, a cara de pau de dizer que fez exatamente como Deus pediu. Saul bateu boca com Samuel, dizendo: não, que da forma como Deus pediu, nós oferecemos, nós fizemos tudo exatamente como o Senhor nos pediu. Aleluia! E nós, meus amados irmãos, como estão as nossas vidas? Será que nós estamos dando tudo para Deus, ou estamos dando apenas o inútil e desprezível? Olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que você tem feito desta hora agora para trás. O que você tem entregado para Deus? Será que você tem separado as melhores coisas para você? Quando na verdade Deus falou: eu quero tudo. Eu quero tudo. A oferta tem que ser completa. Será que nós estamos separando as coisas inúteis para Deus? Será que nós estamos separando as coisas desprezíveis para Deus? Deus está dizendo: eu não aceito. Eu não quero. Isso nem chega perto de mim. Louvado é o nome do Senhor. Será que nós estamos agindo realmente dessa forma? Será que nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus, queridos, ou nós estamos fazendo a nossa própria vontade? Porque Saul, quando ele agiu assim, ele estava fazendo a vontade dele. A vontade de Deus é que entregasse tudo, mas Saul olhou e falou: a sua vontade é essa, mas a minha é essa de cá. Então ele optou pela vontade dele. Essa é uma palavra séria para as nossas vidas. Essa é uma palavra séria para mim e para você. Enquanto estou pregando aqui, Deus está dando detalhes, assim como Ele falou para Saul. E você precisa ouvir os detalhes, porque se você errar diante da palavra de Deus, Deus não vai ter você como inocente. Depois desta palavra ser pregada, você precisa guardar os detalhes da vontade de Deus para a sua vida. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, é uma diretriz que Deus está dando, é uma direção que Deus está dando, é a vontade dele sendo manifesta, e nós precisamos acatar e ter todo o cuidado para fazer exatamente como a palavra dele está pedindo. Porque se nós errar em uma palavra: ah não, Senhor, minha vontade, peraí, só um pouquinho. Não tem só um pouquinho, é Ele, é Ele. É Ele, só Ele. Aleluia. Glória a Deus.
Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Reflita isso nessa noite. Ou nós estamos fazendo a nossa própria vontade? No verso 10 e o verso 11, Deus fala com Samuel: Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim. Preste atenção nessa palavra. Saul se afastou de mim e recusou obedecer às minhas vontades, as minhas ordens, a minha palavra. Olha só, querido, não é Deus que afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Talvez você está falando, Deus está tão distante. Não é Ele que está distante, é você que está distante dEle. E cada vez que você vai fazendo coisas que contradiz a sua palavra, você está se distanciando dEle, você está se afastando dEle. É por isso que você está com todo esse medo. É por isso que você se encontra em um mar de trevas, porque você está distante. Não foi Ele, foi você que se afastou. E com essas atitudes que contradiz aquilo que nós ouvimos todos os cultos ou todos os dias através da palavra, nós estamos recusando. O que é recusar? É saber do que é certo e falar: não, eu não aceito fazer isso. Deus está falando, não tem justificativa, isso é recusar a minha vontade, isso é recusar o que eu falei para vocês. Aleluia. É recusar. E Saul recusou com as atitudes dele. E com esse exemplo, meus amados irmãos, entro na parte de aplicação e já encerro a mensagem nessa noite. Que com esse exemplo possamos aprender que para Deus não é o pouco, nem muito menos a metade que Ele espera de nós, mas sim tudo aquilo que Ele pede de nós. Deus não mudou. Ele é o Deus de Israel, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus da igreja atual. O que Ele exige, Ele continua, porque a essência dEle não muda. Ele é santo, Ele é o mesmo. A verdade dEle tem que ser estabelecida. Então quando Ele pede, tenha isso em mente, Ele pede porque Ele sabe que você tem capacidade de dar, porque a capacidade vem dEle, Ele te capacita para fazer aquilo que Ele te pede. Talvez você está olhando para, não tenho capacidade, mas a capacidade vem dEle, é Ele que vai te capacitar. Você tem condição de fazer. E uma das coisas que eu aprendo, espero que a igreja tenha aprendido, é que Deus, Ele leva muito a sério cada palavra dita no seu livro, cada ministração que é feita nesse altar e nos altares santos de Deus, espalhados pelas igrejas, onde a sua palavra tem soado com verdade. Ele leva muito a sério. Então, queridos, amanhã é um novo dia, segunda-feira, dia de praticar exatamente, é o dia a dia, o que ouvimos diante da palavra do Senhor, de praticarmos aquilo que ouvimos. Porque quando Ele diz algo através da sua palavra para mim fazer, Ele quer que eu faça, que eu execute exatamente aquilo que Ele pediu para mim fazer. Louvado é o nome do Senhor. Qualquer coisa fora disso é desonra a palavra de Deus, é desonra a vontade de Deus, é desonrar o Deus que manifestou a sua palavra. O prazer do Senhor é quando Ele vê, este é o prazer dEle, quando Ele vê cada um de nós fazendo exatamente aquilo que Ele pediu para nós fazer. Quando Ele olha para você, igreja, e vê você fazendo aquilo que Ele falou nessa noite, quando Ele olhar para você amanhã e ver você fazendo exatamente com temor, se preocupando, Senhor, eu não estou conseguindo lembrar do que falou ontem, entre para a presença, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Mas tenha temor, igreja, tenha temor pela palavra do Senhor, se preocupe em viver uma vida que agrada ao Senhor. Não vive uma vida relaxadamente. Fica preocupado, se preocupe mesmo, fique angustiado por não conseguir fazer. Entre na presença, fala: Senhor, estou angustiado porque eu não quero errar, eu não quero pecar, eu não quero fazer aquilo que não te agrada. Me ajuda, Senhor. Se desespere na presença de Deus.
mas não vive uma vida como se tudo estivesse em um mar de rosa, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Se preocupe, toma posição. Mesmo com toda a dificuldade, com todos os prazeres ao redor, como Saul viu os prazeres, e tem prazeres. Amanhã vai parecer muita coisa para você, vai parecer tentação, o inimigo vai tentar te afrontar, vai parecer coisas que vai encher os teus olhos, mas a vontade de Deus em primeiro lugar. Guarde esta frase, guarde pelo menos esse título dessa mensagem: a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando a tua vontade querer falar mais alto, a vontade de Deus em primeiro lugar, o Senhor vai te revestir com força, com sabedoria, com entendimento. Aleluia! Oh, louvado o nome de Jesus! A dificuldade vai vir, os prazeres vai vir, vai cercar você ao redor, tentações, vai tentar te ganhar. Ainda assim, queridos, opte em obedecer à vontade de Deus. Tudo isso para agradá-lo, só para agradá-lo. Saiba, não tenha dúvida disso, que a recompensa maiores virá sobre você da parte de Deus, mediante a sua obediência. Sobre tudo, aquele que coloca em primeiro lugar a vontade de Deus, este vive uma vida prazerosa, e Deus tem prazer nele. Essa é a palavra que Deus ministra aos nossos corações nessa noite. E tenha ciência sempre, querido, todas as vezes que ouvir a palavra, essa é a verdade de Deus. Essa aqui é a vontade, não tem outra. É a vontade de Deus essa aqui, ó. Quando você ouve, se preocupe em ouvir com detalhes para você não errar, porque Deus não tem como inocente aqueles que erram. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, que Deus continue falando melhor aos nossos corações. Amém. Viver para ti, pensar só em ti.